Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Flexim Brasil. E hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. Vou falar um pouquinho sobre as Object Property Tables, que nada mais são do que tabelas de propriedades. Eu comecei aqui com uma bem simplesinha já criada para vocês, para ter uma noçãozinha e entendendo melhor o que eu for falando. Essa tabela, então, ela vai poder centralizar todos os dados de propriedade que eu quiser dos objetos que eu quiser. E ela vai servir tanto para análise quanto para edição dos dados. Muito legal! Para quem usa modelos com muitos equipamentos, muitos objetos, ela com certeza vai ajudar muito. Então, por exemplo, aqui no meu modelo eu tenho apenas 6 processors. Mas se eu quisesse visualizar, por exemplo, o process time de cada um deles, sem essa property table, eu teria que ir um por um acessando as propriedades e vendo qual é a configuração. Agora, eu já tenho tudo aqui centralizado. Posso vir aqui e adicionar uma coluna com process time ou qualquer outra configuração que eu queira. E também para editar. Antes, sem essa tabela, para editar os objetos, eu teria que ou individualmente acessando as propriedades de cada um, ou utilizando aquela função do Copy from Highlighted. Só que com essa função, era um pouco difícil de ver quais objetos eu tinha configurado as propriedades, quais realmente foram as propriedades, os números copiados. E aqui eu tenho isso tudo muito fácil. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre quais são as funções, como adicionar filtros, classificar, adicionar e remover colunas, eu vou ensinar primeiro vocês a criarem uma tabela de propriedades. Para isso, existem duas formas. Primeiro, a gente vai vir aqui na Toolbox, no ladinho esquerdo da tela, no maisinho verde, e clicar em Object Property Table. Bem fácil, né? Ela já vai criar primeiro uma tabela apenas com o nome de cada objeto. E posteriormente você vai poder customizar e adicionar quais propriedades você quiser. A segunda forma é vindo no modelo e selecionando qualquer um dos seus objetos. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar o meu teste de qualidade. Eu posso tanto clicar no meu objeto e vir nas Quick Properties, ou clicar 2 vezes no objeto, nessa tabelinha, nessa janelinha de propriedades. Eu tenho aqui, então, em todas as abinhas, esse símbolo cinza dessa tabela com a mãozinha. Se eu passar o mouse em cima, eu já posso ver Property Tables. Cada aba dessa vai gerar uma tabela diferente, com propriedades específicas de cada aba. Então, por exemplo, se eu clicar nesse símbolo aqui, ele vai me abrir uma tabela já com propriedades visuais. O do label, propriedades da label, o do processor aqui, então vamos ver características específicas dos processors. Clicando aqui, eu tenho essa opção de criar uma nova tabela. Ela já criou, então, uma tabela, como eu falei, com configurações, propriedades específicas do meu processor e trouxe aqui apenas objetos que são processors. Por quê? Porque o meu objeto selecionado no modelo era um processor. Então, ele já faz esse filtro automático por classe, que a gente pode ver aqui. Então, aqui vamos ter todos os filtros que quisermos adicionar no modelo. Ele já está filtrado por classes. Aqui eu já tenho selecionado, então, o teste de qualidade, que foi o meu objeto escolhido. Tenho o tempo de setup, tempo de processamento, várias configurações. E aqui, se eu quiser, por exemplo, deletar essa coluna, eu posso clicar com o botão direito e remover a coluna. Essa é uma das possibilidades. Agora, eu vou voltar aqui na primeira tabela que a gente criou e vou mostrar um pouquinho de como editar ela. Vou escolher aqui algumas colunas de propriedades que eu quero ver. Para adicionar colunas, a gente tem que vir aqui nesse símbolo, nessas duas coluninhas,
clicar e vai ter todas as possibilidades que eu consigo adicionar. Aqui em geral, eu tenho características gerais que vão servir para todas as classes de objetos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a classe. Quero que a minha tabela mostre qual classe de objeto é cada um dos objetos do meu modelo. E quero também que dos meus processors ela mostre o tempo de setup e o tempo de processamento. Aqui então, se eu quiser tirar a coluna, remover ela, é só clicar e ela já vai ser deletada automaticamente. Mas nesse caso eu vou querer deixar assim o Process Time. Cliquei fora, já está prontinha a minha tabela. Eu posso, lembrando, adicionar mais quantas propriedades eu quiser. Bom, agora, para eu visualizar melhor essa tabela, se eu quiser filtrar, por exemplo, todos os Process Times com mais de 10 segundos, eu posso vir aqui no filtro, vir em Processor, vou definir Process Time. Legal. Ele vai me abrir aqui, Process Time igual a 0. Mas eu não quero maior do que 10. Então, vou dar um Enter e ele já filtrou automaticamente todos os meus objetos com Process Time maior do que 10. Se eu quiser mudar para 11, por exemplo, eu posso clicar aqui, já vai me abrir a janelinha, digito 11 e dou um Enter. Se eu não quiser mais esse filtro, eu venho aqui no X, clico nele e o filtro foi removido. Eu posso também fazer a classificação dos meus dados. Eu posso vir aqui, clicar em classificar e se eu quiser classificar, por exemplo, de novo aqui, Processor, Process Time, ele filtrou, ele classificou do menor para o maior. Mas se eu quiser também do maior para o menor, é só vir aqui e prontinho. Está classificado. Então, eu tenho essas opções básicas de adicionar colunas, adicionar propriedades, filtrar e também classificar. Isso tudo ajuda muito na análise dos nossos dados. E agora, chegando na parte da edição. Como eu falei antes, a gente precisaria ir nos objetos e nas propriedades e alterar. Mas agora eu posso alterar isso por aqui, por essa tabela mesmo. Como que eu faço isso? Posso vir aqui, clico no meu Process Time, nessa minha célula, eu quero alterar então. Aqui, ó, legal que eu posso também aumentar e diminuir a largura das colunas. Mas voltando então, se eu quero no meu processo 2 mudar o Process Time para 10, por exemplo, clico na célula, venho nessa setinha, vou alterar aqui para 10 e dar um Apply. Opa! Viu? Para vocês, então, se ficaram na dúvida, mudou de baixo? Não mudou de baixo, não. Eu fiquei pensando aqui um pouquinho, mas ele já pegou e fez a classificação. Ele mudou o meu processo 2, então, para 10, e o processo 3, como está classificado ali em cima, ficou 15. Bem legal. Então, essa classificação, ela continua, ela vai sendo sempre atualizada. Agora, se eu quero mudar o meu setup time, só que eu não quero mudar só de um processo, eu quero mudar todos de uma vez. Eu posso vir aqui, selecionar todos os meus processos de uma vez, só clicando e arrastando o mouse. Vejo aqui a setinha, clico nela e vou mudar todos para 5, por exemplo. Digito 5 e dou um Apply. Então, já selecionei todos, já alterei todos de uma só vez e consegui visualizar. Então, é aquela diferença do Copy from Highlighted ou de ir um por um. Eu já tenho esse dado na minha cara. Se eu esqueci de selecionar um ou coloquei um número a mais, eu já consigo ver tudo isso facilmente. Então, são funções básicas das Property Tables, que vão auxiliar muito, principalmente em modelos grandes. E vão auxiliar tanto na análise dos dados, na validação deles e na edição. Então,
A gente pode ter essas tabelas gerais, as tabelas específicas de cada objeto, e todas elas têm a opção de adicionar ou remover colunas, filtrar os dados e classificar. Então, é uma novidade muito legal que a Flexim está trazendo, muito útil, e que eu espero que vocês usem bastante. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até mais!